meu bom mestre, Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos vales do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez online com os irmãos, com os amados irmãos e irmãs, para podermos juntos louvar ao Senhor, estudar a palavra do Senhor. Estamos hoje tristes, coração apertado. Aprove a Deus chamar a sua presença o nosso irmão presbítero Marcos Antônio. Está na presença do Senhor, desfrutando da gloriosa presença do nosso Deus. Esse hino que nós acabamos de louvar a Deus era o hino que Marcos gostava bastante de cantar com a gente, né? Nas nossas visitas que nós fazíamos aos irmãos enfermos da igreja. Nós sentimos muito, mas a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né? Então, o que nos consola é saber que nosso irmão presbítero Marcos Antônio está na presença de Deus, descansando. Nós vamos nesse momento, meus irmãos, estar orando pela família que fica, família enlutada, a irmã Edna, os filhos, o nosso irmão Marcos, a família cristã, que como um todo está triste e enlutada nesse momento. Vamos orar em favor da família. Vamos orar também pela nossa irmã Penha, que está também nesse momento, encontra-se enferma, já de idade. Vamos orar por ela em nome de Jesus, pelo nosso irmão Silvio Lianza, pelo nosso irmão Adelândio, que voltou novamente a um tratamento, né, de imunoterapia. Vamos orar também pelo nosso irmão Adelândio. Vamos estar orando também pelo presbítero Luiz. O presbítero Luiz
é presbítero lá na cidade de Tucuruí, no Pará. Eu tive o privilégio de alguns dias estar presente lá na casa dele em Tucuruí. Ele é pai do reverendo Paulo Brasil e também se encontra hoje, né, no hospital, também é internado sob tratamento. Vamos orar também por esses irmãos em nome de Jesus. Lhe convido a, nesse momento, a gente está orando a Deus, colocando dentro do Senhor as nossas vidas, que nós não somos nada, nós somos totalmente dependentes da soberania, da graça do Senhor, e por isso que nós devemos descansar nele, esperar por ele, confiar nele. Ele deve ser o alvo da nossa esperança. Oremos. Pai amado, nós em nome de Jesus te damos graças, Pai, porque as nossas vidas estão em tuas mãos. Nós não temos o controle de nada. Achamos que temos o controle, mas não temos o controle de nada. Dependemos inteiramente da tua misericórdia, da tua bondade, da tua graça infinita sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus bendito, nós rogamos agora, Senhor, pela família do presbítero Marcos, que aprove ao Senhor chamar para junto de si. Nós rogamos pela irmã Edna, que o Senhor conforte, console, como também os seus filhos, ó Pai, e a toda a família cristã, que o Senhor console os nossos corações. Ó Pai, nós também colocamos diante do Senhor a irmã Penha, já de idade, uma saúde já comprometida, que o Senhor tenha misericórdia dela, Senhor, nesse momento, ó Pai, que o Senhor esteja sobre ela em nome de Jesus. Ó Deus, colocamos também o teu servo Silvio Lianza, colocamos também nosso irmão Adelândio em tuas mãos, para o tratamento que ele vai dar início, ó Pai. Também o presbítero Luiz ali em Belém, ó Deus, no Pará, que o Senhor tenha misericórdia também dele, da sua esposa, Dona Risa, que o Senhor esteja nesse momento, ó Pai, contemplando e tendo misericórdia da família e dele, ó Pai. Nos assiste agora, Deus, nesse momento em que vamos estudar a tua palavra, para que o Senhor fale aos nossos corações, porque a tua palavra, ela é que nos dá o renovo, ela é que nos dá a força necessária para podermos enfrentar momentos como este. É a tua palavra, Senhor, que nos vivifica, é a tua palavra, Senhor, que transmite, ó Deus, a tua vida a nós, pela tua palavra, Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é o teu poder, ó Deus. Por isso rogamos para que agora a tua palavra, o estudo da tua palavra, venha sobre nós nessa noite, nos dando um ânimo, um renovo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos abrir então a palavra de Deus. Eu convido a você a abrir em Salmos de 119. Você já com a sua família aí reunida, possa estar com a sua Bíblia para fazer as anotações, marcar os textos, versículos que for se destacando no momento da exposição. Nós estamos no estudo do livro de Êxodo e hoje é o capítulo 20, capítulo em que Deus entrega então a lei a Moisés e assim ao povo de Israel. Mas nós vamos ver Salmo 119, Salmo 119. Inicia assim o Salmo 119. Nós não vamos ler todo o Salmo 119, vamos ler apenas até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados, mais do que felizes, bem-aventurados significa isso, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos,
para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não temerei de que me envergonhar. Não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. O salmo totalmente dedicado à lei, aos estatutos, aos mandamentos, aos juízos do Senhor. É uma exaltação à lei do Senhor, dando assim a sua real importância, significado, apego a esta lei. É sobre esta lei que nós vamos estudar nessa noite. Então esteja preparado o seu coração, a sua Bíblia, para que a gente possa aprender mais, da palavra do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino e em seguida nós vamos iniciar o estudo lá em Êxodo 20. Vamos louvar ao nosso Deus com esse hino 10 do novo cântico, que você possa estar louvando ao Senhor com este cântico, a criação e o seu Criador. Louve ao Senhor. Abra então a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Nós vamos meditar neste capítulo. Eu quero lembrar a todos que aos domingos, nós iniciamos semana passada, mas aos domingos à noite nós estaremos estudando ou pregando, expondo sobre cada mandamento. Então, domingo passado, tivemos uma introdução aos 10 mandamentos, e neste próximo domingo nós vamos então expor o primeiro mandamento. Então, hoje, no capítulo 20, nós não vamos ver detalhadamente os mandamentos, mas sim todo o texto e uma explicação necessária sobre a lei e o Evangelho, sobre a doutrina pactual, entendendo o que Deus colocou nas alianças do Antigo Testamento
e na nova aliança? Será que o que nós vemos aqui, ela ainda vale na nova aliança? Então nós vamos ver isto hoje. Êxodo 20, a partir do verso 1, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja exposta. Vamos orar, falar com Deus, para que o seu Espírito, que é o autor desta palavra, possa iluminar as nossas mentes, para que possamos compreender esta verdade. Senhor, nós, em nome de Jesus,
nos colocamos inteiramente em Tuas mãos, diante de Ti, Pai, para que, pela iluminação do Teu Espírito, possamos aprender da Tua palavra nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, rogamos, ó Pai, esta graça, esta bênção, ser com cada um que está agora nos acompanhando através do canal do YouTube. Que o Senhor esteja falando aos corações, iluminando e dando entendimento ao Teu povo, Pai. É em nome de Jesus que nós a Ti oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos da lei, do decálogo, dos 10 mandamentos, nós pensamos logo de que essa lei, ela não tem mais nenhum valor para nós na nova aliança, aliança feita em Cristo. Jesus, quando vai celebrar a Santa Ceia com os discípulos, e quando ele toma o cálice, esse novo cálice, na nova aliança feita no meu sangue. Então ele fala de uma nova aliança, já havia uma aliança anterior. Então quando nós falamos de lei, de decálogo, dos 10 mandamentos, nós nos reportamos geralmente ao Antigo Testamento, à antiga aliança, portanto ela não tem validade alguma para nós, pensam alguns, né? Mas a lei de Deus, decálogo, precisamos entender que nós estamos tratando aqui neste momento do decálogo, a lei moral. Existe a lei cerimonial, relacionada ao culto, ao sacrifício, a lei civil, numa sociedade de Israel, na época teocrática, mas nós estamos falando agora da lei moral. A lei moral, ela denota norma de vida, de conduta. É a norma de vida que Deus dá ao seu povo, no qual o seu povo deve andar, nesta norma, deve obedecer a estes mandamentos, a ter prazer nestes mandamentos. Portanto, o relacionamento, o nosso relacionamento, o alicerce do nosso relacionamento com Deus, ele é dado pelo próprio Deus. Não somos nós que damos o alicerce e o fundamento para se relacionar com Deus. É Ele quem nos dá, porque afinal de contas é Ele quem nos busca, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que faz a aliança conosco. Então Ele estabelece o alicerce, e este alicerce, para termos um relacionamento com Ele, é o decálogo, é a lei moral, é a lei colocada por Deus. Mas vem à nossa mente outra dúvida. Essa lei, ela foi dada ao povo de Israel no Antigo Testamento. Nós somos a igreja do Novo Testamento. Será que a maneira de Deus se relacionar com Israel do Antigo Testamento é diferente da igreja do Novo Testamento? Há duas maneiras de Deus se relacionar? É a pergunta que fica em nossa mente. Então, vamos ver o que é novo na nova aliança em relação à antiga aliança, tá certo? Então nós vamos ver o seguinte: o sentido de novo aplicado à aliança, nós precisamos entender que Deus faz aliança com Abraão, Deus faz a aliança com Moisés, Deus vai fazer uma aliança com Davi, e em Cristo Deus faz uma aliança, a nova aliança em Cristo, quando Ele fala lá na Santa Ceia com os discípulos, é a nova aliança no meu sangue. Então o que nós vamos entender é que a nova aliança, ela traz uma nova dimensão da obra redentiva,
A obra redentiva, ela é a mesma desde o jardim do Éden, só que agora ela é apresentada numa nova dimensão, ela agora é consumada. Então, são várias alianças, mas com o mesmo propósito: redenção, salvação. Então, a dimensão em que cada aliança é apresentada difere uma da outra. O escritor Michael Horton, ele diz: a nova aliança em Cristo é inaugurada pelo próprio Cristo. E essa nova aliança, ela olha para trás no texto de Jeremias, capítulo 31. Abra aí sua Bíblia, por favor, em Jeremias, capítulo 31. Pegue logo o seu marca-texto, sua caneta e marque esse texto. Porque aqui em Jeremias 31, nós temos Deus firmando com Israel que vai realizar uma nova aliança. A aliança que ele até então havia feito com Israel, através de Abraão, fez uma aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Essa aliança, ela a cada momento apresenta uma dimensão nova. A aliança, ela não falhou. Quem falhou foi Israel, e não cumpriu o seu papel na aliança, no pacto. Então aqui em Jeremias 31, versículo 31, através do profeta Jeremias, Deus fala a Israel de que ele vai firmar uma nova aliança. Essa nova aliança, ela será diferente das anteriores. Ela vai ser a consumação. Em que ela vai ser diferente? Vamos ver. Capítulo 31, verso 31 de Jeremias. Me acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Está relembrando lá, deserto, Monte Sinai. Porquanto eles, não é a aliança que falhou, eles, o povo, anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Interessante essa linguagem, né? Porque o entendimento é de que quando Deus entrega a lei, é um casamento, é o presente para o povo de Israel, a lei. Verso 33, ele fala agora da nova aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então esse texto de Jeremias, ele contém toda a explicação ou a justificativa de que o decálogo, a lei moral, ela ainda está em vigor. Porque aqui Deus fala através de Jeremias, falando de uma nova aliança. Essa aliança vai ser diferente da aliança que ele anteriormente havia feito com o povo de Israel. Hebreus 8, depois você vai abrir em Hebreus 8, a gente vai ler Hebreus 8. Aqui Deus diz o seguinte: eu vou fazer uma nova aliança, eu vou firmar uma nova aliança, porque vocês anularam a aliança que eu fiz com vocês, porque vocês não cumpriram a parte de vocês. Então essa nova aliança de que Deus vai firmar, ela vai ser diferente. Deus é que vai, diz o texto, versículo 33, marca aí na sua Bíblia, na mente
lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscrevereis. Diz também que Deus vai perdoar as suas iniquidades e dos seus pecados jamais se lembrará. Então é uma profecia falando de uma aliança. Então veja que nessa profecia da nova aliança, ele fala da lei. A lei não vai ser descartada, a lei não vai ser lançada fora, muito pelo contrário, ele diz que a lei vai ser impressa na nossa mente, lhe imprimirei na mente as minhas leis e também no coração. A diferença agora da nova aliança é que a lei não está no exterior, mas está no meu interior, está dentro de mim. Por isso que Jesus diz, né? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Vós sois meus amigos se vocês guardarem os meus mandamentos. Vamos lá para Hebreus, capítulo 8 de Hebreus, versículo 7 em diante. Marque também esse texto aí na sua Bíblia, versículo 6 em diante. Hebreus 8. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então esta nova aliança que Deus faz com o seu povo, ela é superior, porque agora a lei vai estar dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente. Olha o que o autor dos Hebreus diz no verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Por que está Deus firmando uma nova aliança? Porque a primeira aliança, ele diz aqui, teve um defeito, não a própria aliança, mas a outra parte. Porque uma aliança ela só existe quando há duas partes. Eu não posso firmar uma aliança comigo mesmo. Existe uma aliança quando existe partes. Então, Deus e o seu povo. O seu povo não cumpre sua parte. Então a aliança, o pacto, ele é rompido, ele é anulado. Então por isso que há necessidade de firmar uma nova aliança. Na verdade, apontando, mostrando a nossa imperfeição lá com o povo de Israel, de cumprir a sua parte na aliança. Isso, meus irmãos, demonstra a graça de Deus. Porque o povo não merece, porque nós não merecemos, mas é Deus que vem fazer aliança conosco agora em Cristo Jesus. Então o versículo 8 de Hebreus cita Jeremias 31, Eis aí vem dia, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E também no verso 12 fala do perdão do pecado, perdão definitivo, Então nós vamos ver o seguinte: a lei anterior, a aliança anterior, a antiga aliança, ela continha um detalhe: ela não oferecia estabilidade, não havia estabilidade, havia insegurança, não por causa da lei, mas por causa da desobediência do povo. Então, tudo nela era provisório. Essa aliança que Deus faz, ela é provisória. Ali em Abraão, Moisés, Davi, ela é uma aliança, era provisória. Então a estabilidade com relação à antiga aliança, na verdade, essa falta de estabilidade, ela é um aspecto da antiga aliança, em contraste com a nova aliança. A nova aliança, ela é eterna. Ela não contém
estabilidade da antiga, porque agora Deus em Cristo assume todo o compromisso. Agora Ele em Cristo nos garante a vida eterna. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 8, que nem morte, nem vida, nem o porvir, nem anjo, nem criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o Covid-19 pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente morre, essa morte aqui terrena, mas vamos para a presença do Pai. Então essa nova aliança, ela tem este aspecto que se relaciona com o eterno. Não é algo passageiro, mas eterno. João Calvino, ele comenta aqui o verso 7 de Hebreus 8, ele diz assim: o autor de Hebreus adiciona uma confirmação do que já havia dito sobre a excelência do pacto que Deus fizera conosco pelas mãos de Cristo. E procede assim, com base no fato de que o pacto sob o regime da lei não era estável nem permanente, mas agora em Cristo é estável e permanente. Porque a nova aliança, ela é composta de promessas absolutas e não é colocada em risco por causa da ação do homem. Por isso que a nova aliança, ela é certa. A antiga aliança, ela tem elementos de condicionalidade que a torna frágil. E o homem, então, pela sua falha, pelo seu pecado, quebra esta aliança. O povo, portanto, foi infiel, não cumpriu a lei que recebeu. Nós temos, portanto, aqui, meus irmãos, diz Calvino, a fragilidade do pacto, o antigo pacto, é simultaneamente revelada porquanto não fora inscrito em seus corações. Na nova aliança em Cristo, esta mesma lei, a lei moral, ela agora vai ser inscrita na nossa mente e no nosso coração. Este é um aspecto que Deus coloca em Jeremias e aqui em Hebreus, dessa nova aliança, né? Alguns elementos que nós precisamos entender da nova aliança. Por que esse assunto é importante? Porque nós precisamos entender que a compreensão que temos da revelação de Deus na Bíblia, ela é uma revelação única, porém progressiva. A aliança de Deus, o pacto de Deus é um só, é a nossa redenção, é a nossa salvação. Só que em cada aliança que Deus faz, ela é apresentada de uma maneira, numa dimensão diferente e progressiva, chegando no clímax que é na aliança em Cristo Jesus, na nova aliança. Então a pergunta que fica, né, é: mas espera aí, e esta lei, decálogo, acompanha na nova aliança ou só vale para ali a antiga aliança do Monte Sinai? Ora, o próprio texto de Jeremias 31 e de Hebreus 8 nos diz. Vejamos, você vai tirar a sua própria conclusão, né? Verso 10 de Hebreus 8, que está lá também em Jeremias 31. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois desses dias. Diz o Senhor: na sua mente imprimirei o quê? As minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a lei, ela não pode ser esquecida, desprezada, jogada fora, porque a lei é a norma de conduta e comportamento diante de Deus. E hoje nós procuramos andar nesta norma, não para podermos alcançar algum mérito de Deus, porque senão essa norma, essa lei, ela se torna pesada, assim como os contemporâneos de Jesus, os fariseus, faziam com toda a população. Se tornava um cargo pesado, porque havia cobrança constante.
Por isso que Jesus diz: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está falando ali, não cansado e sobrecarregado de trabalho, de um serviço braçal. Ele está falando ali espiritualmente, está falando do cansaço da alma, de tanta regra que os judeus tinham, além da lei, o decálogo, mais 613 leis, e eles cobravam isso. Então a lei se tornava pesada porque ela era uma obrigação para alcançar algo. Hoje nós temos prazer e deleite nessa lei, porque sabemos que andando nesta lei, nós estamos agradando a Deus. Não é para conquistar a salvação, mas é como consequência da salvação. Aquele que está em Cristo tem no seu coração a lei, diz o texto: imprimirei as minhas leis, também o seu coração as escreverei. Então você é um crente em Cristo, a lei, o decálogo, a lei moral, que é a norma de vida estabelecida por Deus, foi impregnada no seu coração. Então você não é para estar aí andando de qualquer jeito, fazendo a sua própria lei, a sua própria norma de vida, não. A norma de vida, a conduta de vida que você deve andar, se você é um cristão, é um servo de Jesus, é a lei, é o decálogo. Mas lembrando sempre que vivemos em uma sociedade, e mais ainda hoje, que não quer saber de autoridade, né? Vivemos uma sociedade que nos pressiona todo dia, através das mídias sociais, da televisão, de filmes, de novela, de tudo. Nós somos doutrinados, né, por esses canais de comunicação, a sermos dono do nosso nariz. Você aqui determina como você deve viver. Você ama quem você quiser, você perdoa quem você quiser. Esse pensamento é mundano, ele não é cristão, ele não faz parte do reino de Deus, porque a norma e conduta para eu e você, que somos parte do povo de Deus, é a lei de Deus, é estarmos submissos a ela e procurando obedecer a ela. Ela é que dá o norte a nós, ela é que nos mostra como devemos nos comportar. Então a lei, ela, portanto, não foi desprezada, ela ainda está em vigor, e mais ainda, ela está em nossos corações, como diz a palavra. Então a diferença entre a antiga aliança, lá com Moisés, e a nova aliança, nós vamos ver aqui algumas diferenças. Primeiro, a aliança, a nova aliança, ela é de natureza interna, tá? Esta aliança que farei com a casa de Israel, passada daqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Então esta nova aliança em Cristo, ela é uma aliança feita para dentro. A aliança com Moisés, ela foi escrita nas pedras, né, lá da lei. As pedras, portanto, são substituídas na nova aliança pelo nosso coração. A lei é escrita em nosso coração. Calvino, ele diz o seguinte: aceitamos os mandamentos de Deus com o espírito de obediência quando Ele muda e corrige pela ação do Espírito a depravação inerente de nossos corações. Então, se alguém diz: eu me converti, agora sou cristão, e não tem prazer na lei do Senhor, e nela não medita de dia e de noite, alguma coisa está errada. Precisa fazer uma avaliação. A nova aliança, ela ostenta característica única em seu poder de transformar seus participantes, porque a partir do íntimo do seu coração, Deus muda a pessoa, né? Se Deus não gravar em nosso coração a sua lei, não temos condições de obedecer. Nós vamos ainda aqui a outro comentário do Michael Horton, que ele diz o seguinte: mesmo que os israelitas tivessem quebrado a aliança feita no Sinai, Deus, no entanto,
promete uma nova aliança em que as bênçãos da aliança com Abraão serão finalmente cumpridas. O povo de Deus será circuncidado, não só externamente, mas interiormente. Eles receberão novos corações. A lei não será imposta exteriormente sobre eles, mas será escrita em seus corações. Então, a primeira diferença é: a nova aliança ela é de natureza interna, não externa. A segunda diferença é que essa nova aliança ela aponta para o perdão definitivo. Hebreus 8:2 e lá Jeremias 31 também diz: pois eu lhes perdoarei a malignidade e não permitirei lembrar mais dos seus pecados. Nessa nova aliança em Cristo, os nossos pecados são pagos de uma vez por todas. Mas espera aí, você pode lembrar, mas no Antigo Testamento não tinha também sacrifício, derramamento de sangue pelos pecados? Sim. E por que se repetia a cerimônia? Porque o pecado não era perdoado de uma vez por todas. Aplacava a ira de Deus e ao mesmo tempo lembrava o pecado deles. Na nova aliança em Cristo, não. Os nossos pecados são perdoados de uma vez por todas. O sistema sacrificial, diz Michael Horton, da antiga aliança, nunca tirou os pecados, mas apenas lembrava os adoradores de suas transgressões, enquanto o sacrifício de Cristo é perfeito e tira o pecado para sempre. Então o que nós temos na nova aliança é que ela é de natureza interna, ela aponta para o perdão definitivo dos nossos pecados. Em terceiro e último lugar, é uma aliança onde todos conhecerão a Deus. Capítulo 8, verso 11 de Hebreus. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Esse conhecimento de Deus, ele não pode ser reduzido a um empreendimento místico ou intelectual. Esse conhecimento de Deus envolve parceria da aliança, e a aliança que contém a lei em nossos corações. Então esse conhecimento de Deus, ele vem quando eu entendo a lei que está escrita no meu coração. Eu entendo quem Deus é e o que Ele requer de mim. Calvino diz que o genuíno conhecimento de Deus é uma sabedoria que muito excede ao que se pode compreender pelo intelecto humano, e por isso ninguém pode obter, exceto pela revelação secreta do Espírito Santo de Deus. Então nós vimos aí essas diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança, mas nós vimos que a lei ela permanece, mas agora de maneira diferente. Não está mais escrita nas pedras, mas escrita no nosso coração. Vamos então lá para Êxodo, capítulo 20, vamos ver aqui alguns versículos chave aqui para podermos entender. Primeiro versículo de Êxodo 20 é um versículo em que Deus ele se identifica. Veja: então falou Deus todas estas palavras. Na verdade, contexto judaico, não há essa designação 10 mandamentos, mas palavras, as palavras. Estas são as palavras de Deus ao seu povo. Então, interessante aqui que nós precisamos saber, em primeiro lugar, a importância do que Deus vai falar. Estas palavras está na origem. Quem está dizendo essas palavras? O seu propósito e seu conteúdo.
Todos esses mandamentos, eles estão em termos de imperativo, ordem, mandamento, que vai fazer parte de uma aliança entre Deus e o seu povo. Deus requer isso do seu povo para que esse seu povo ande com Ele. A lei, ela nunca teve o sentido de redimir o povo de Deus. O povo já foi redimido lá no Egito. A lei, na verdade, ela aponta a nossa fraqueza, aponta a nossa inabilidade de podermos cumprir a lei de Deus, a norma de Deus, portanto, aponta para a nossa imperfeição de andar com Deus, porque nós não cumprimos a norma, a lei de Deus. Mas aí na nova aliança, Cristo cumpre toda a lei, não houve dolo nem no seu falar, Ele cumpre a lei. Agora na nova aliança, essa lei ela está escrita em nosso coração, a nossa mente. Eu agora posso desfrutar e ter prazer nesta lei moral, nesta norma, porque Cristo já cumpriu para mim. O que eu preciso hoje é simplesmente andar nela, ter prazer nela. Então veja como é lamentável ouvir de cristãos, crentes, que desprezam a lei moral e criam a sua própria regra de vida, fugindo assim ao que Deus planejou para nós. A nova aliança, Cristo cumpre a lei, essa lei agora é escrita no nosso coração. Devemos agora andar sem medo na presença de Deus, porque agora é nos méritos de Cristo que eu posso andar com Deus, que eu posso me relacionar com Deus, é nos méritos de Cristo que cumpriu toda a lei. Portanto, eu tenho que ter prazer nesta lei e andar nela, procurar andar nela, não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo, então eu tenho que me alegrar nela, o que ela coloca para nós, os mandamentos do Senhor. É claro que quando esse mandamento vem para nós, a nossa carne, nosso ego é confrontado, isso nos incomoda, nos angustia, porque temos que abrir mão de muita coisa. Então, aqui nós precisamos entender 3 aspectos desta lei que está sendo entregue aqui agora ao povo de Israel. Então Deus diz no verso 2: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus, Ele se identifica. Então qual é a origem da lei? Deus. Alguns teólogos falam que a lei fala da própria natureza de Deus. Como é que eu posso desprezar a lei de Deus se ela fala da própria natureza de Deus? Então a lei aqui ela vai ser entregue e há uma identificação. Qual a origem dessa lei? Não é Moisés, é Deus. A segunda coisa é o seu propósito. Qual é o propósito da lei? Vamos lá para o versículo 20 de Êxodo 20, versículo 20. Aqui, nesse texto, o povo está temeroso, porque eles ouviram, trovões, viram relâmpagos, fumaça. Então o povo ficou temeroso e disse: Moisés, fala-nos tu e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Há um temor. Esse temor ele é gerado pelo que Deus é e ao mesmo tempo pelo que eu entendo quem eu sou. Então quando eu entendo quem Deus é, eu percebo quem eu sou, podre por dentro, sim, indigno, imerecedor de estar na presença de Deus. Mas aí o autor aos Hebreus capítulo 10, ele diz: irmãos,
sejamos intrépidos para adentrar ao lugar santíssimo, a presença de Deus, através do novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Então hoje eu adentro a presença de Deus, ao lugar santíssimo, firmado nos méritos de Jesus. Então veja o versículo 20. Qual o propósito da lei? Olha o que ele diz. Moisés respondeu ao povo: não temais. Deus não veio destruir. Aqui está repleto da graça e misericórdia de Deus, né? Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Está aqui. Propósito da lei. A lei em nós nos mostra o caminho que devemos trilhar, que devemos andar. É neste caminho, é nesta norma. Também o conteúdo da lei significa que Deus, Ele coloca para nós normas que Ele mesmo estabeleceu e que Ele mesmo, portanto, conduz. O que o israelita entende aqui, nesse texto, né, de Êxodo 20, é que Deus é o Deus da história, é o Deus do cotidiano, e não um simples Deus de especulação. É um Deus da história. Eu sou o Deus que tirei vocês lá do Egito, e é um Deus também do cotidiano, da vida cotidiana do povo, quando eles não matarás, não cobiçarás e assim por diante. Então, Deus que tirou o povo do Egito comunica agora ao seu povo uma nova aliança. E essa aliança agora é firmada nesta lei, no decálogo, na lei moral. Verso 22, de Êxodo 20, diz o Senhor Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei. Nós não podemos esquecer da didática, né, de Deus aqui. No contexto lá do Monte Sinai, a caminhada para Canaã, dos povos que estariam ao redor de Israel ali em Canaã, da idolatria, os cultos pagãos que eram realizados ali. Então Deus, ele enfatiza algo interessante: vistes que dos céus eu vos falei. Diferentemente dos deuses dos cananeus, dos filisteus, do Egito, Deus falou dos céus, não numa imagem, mas dos céus. Não fareis Deus de prata ao lado de mim, nem Deus de ouro fareis para vós outros. Era comum forjar, né, esses deuses em prata e em ouro. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se você olhar na história de Moisés, do próprio Abraão, você vai ver que altares foram levantados em terra, né? Aqui também lembrando o contexto dos altares que eram construídos para os deuses das nações pagãs. Deus, não façam assim. Quando ele fala altar de terra, era aquele altar simples que os patriarcas construíram na peregrinação. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, aquelas pedras que eles manuseavam, né, para fazer altares. Pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. É uma pedra que não foi manejada por ninguém. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Interessante esse versículo, porque ele remonta aos degraus que havia nos altares dos deuses pagãos, né?
Aqui ainda não havia sido instituída a lei, lá em Levítico, vamos dizer isso, né? A vestimenta do sacerdote, porque lá no templo haverá degraus, mas a vestimenta do sacerdote é como uma saia, né? Para que não apareça a sua nudez. Fala a respeito disso. Aqui nesse contexto, né? Nem subirás por degrau ao meu altar para que a tua nudez não seja ali exposta. Bem, meus irmãos, o que nós vemos é que a lei moral, o decálogo, fazia parte dos 10 mandamentos, aliás, fazia parte da aliança feita no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Na nova aliança em Cristo Jesus, segundo Jeremias 31, segundo Hebreus 8, essa lei continua valendo, mas agora não de maneira exterior, mas interior. Ela foi escrita por Deus em nosso coração e em nossa mente. Devemos ter prazer nesta lei e nela meditar de dia e de noite. Lembrando que no domingo nós vamos expor o primeiro mandamento a partir deste domingo. Eu quero concluir com uma frase que diz assim: má teologia e má conduta moral normalmente andam de mãos dadas. Má teologia e má conduta moral normalmente andam de mãos dadas. Nós precisamos da lei em nossas vidas, os 10 mandamentos, a lei moral, para que seja norma em nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, lembrando que amanhã, sexta-feira, teremos a nossa devocional a partir de 19h30 em Provérbios. Você é nosso convidado. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, bendizemos o teu santo nome, ó Deus, nessa noite, pela tua palavra, pela tua lei maravilhosa, Senhor, que possamos ter prazer nesta lei e nela meditar de dia e de noite. Pai, nós queremos ainda rogar pelos teus filhos e as tuas filhas que estão enfermos, que estão hospitalizados, pela a nossa irmã, tua serva Ivanilda, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e lhe dê a recuperação da sua saúde. Os irmãos, ó Deus, de idade, que fazem parte do grupo de risco, que o Senhor possa estar guardando esses irmãos, em nome de Jesus. Nos abençoa, renova a nossa alegria, renova o nosso ânimo para te servir mais e mais, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Deu certo, Carlinhos?